Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Fábio Souza e hoje eu venho compartilhar aí onde eu mando fabricar minhas placas de circuito impresso. Então, placas aí que eu uso nos meus protótipos, né, ou em oficinas, para quem vem acompanhando aí o meu trabalho, vê que eu estou bem envolvido aí com o Open Hardware, tá? Então, projetos aí geralmente baseados em Arduino ou eletrônica, mas que envolvem aí placas de circuito impresso. Então, hoje eu venho aqui mostrar quais fornecedores eu costumo usar para prototipagem e também quando já parte para lotes maiores, quais são os fornecedores, o que eu uso, tá? Então é isso. Então aproveitando, se você ainda não é registrado aqui no canal, já aproveite, faça sua inscrição, ative aí as notificações, porque eu estou gerando aí o conteúdo relacionado aí à área de eletrônica, sistemas embarcados e voltado aí tanto para a área do maker, né? Mas também indo para a área profissional. Então, tem bastante assunto interessante aí para a gente aprender e fique à vontade aí para deixar seu comentário e a gente vai aprendendo junto, beleza? Lembrando que esse vídeo ele não tem patrocínio, então todos os fabricantes que eu vou mencionar aqui são fabricantes que eu usei, que eu paguei pelo serviço deles. Estou compartilhando aqui com você esses fabricantes, eu não tenho nenhum acordo comercial com eles, então toda aí a questão aí de tratamento comercial que você for fazer com ele, eu não tenho participação, tá? Só para deixar claro, hein? E é isso. Então não tem nenhum link especial para você acessar a loja deles, nada. É simplesmente aqui compartilhando a minha experiência para que você tenha o norte. Quando você for fabricar a sua placa, você já tenha uma direção, tá? E possa comparar aí os melhores aí custos-benefícios aí para o seu projeto, beleza? Então vamos lá, vou compartilhar aqui fornecedores. Então eu trago aqui uma lista de fornecedores que eu trabalho. Então hoje o que eu trabalho é na China e Brasil, tá? Então são fornecedores na China. Então geralmente está chegando uma caixinha aqui da China toda semana ou pelo menos uma vez por mês chega aqui para mim. Eu estou aproveitando esse recurso, né, que hoje tem em mãos. Antigamente a gente já não tinha tanta facilidade de fazer protótipo de placas de circuito impresso, e hoje aqui com a China aí fornecendo aí placas de qualidade, né, como essas aqui que eu acabei de receber, a gente consegue aí prototipar fácil. Então na China o que eu costumo usar? A JLPCB, tá? Então a JLPCB ela veio aí com uma pegada de prototipagem. Então o foco dela é fazer a prototipagem, então atender projetos aí que necessitem de poucas peças para prototipar, tá? Então a JLPCB ela tem essa pegada, e aí ela tem alguns benefícios para quem faz o primeiro pedido, ela dá desconto, né? Então começa aí com $2 para o primeiro pedido, né? Então são placas aí de até 100 por 100 milímetros e até 10 peças mantém esse valor aí de $2 para a primeira placa que você pedir, e aí a segunda passa para 5. Então eu tenho aqui, eu vou até fazer uma simulação. Eu vou colocar aqui 100 por 100, 5 peças, 2 layers, né, que é o comum. Então minhas placas geralmente elas trabalham com 2 layers, até mesmo os SMDs, tá? Então a princípio tem até alguns projetos aqui que eles necessitam de 4 layers, tá? Mas a maioria, na sua grande maioria, são 2 layers, já é suficiente, tá? E aí espessura de 1.6 que é padrão. Então vou cotar aqui, ele vai abrir uma página aí para cotação. Eu vou adicionar um Gerber aqui, que é o Gerber desse projeto aqui, ó, do Fransboy, tá? Inclusive esse projeto ele é Open Hardware, está disponível. Se você quiser fazer a simulação com esse Gerber, é só acessar o GitHub da Franzeninho, que tem lá os arquivos. Tá, então eu vou adicionar aqui o Gerber. O Gerber aqui, ele vai estar aqui numa pasta, eu já tenho ele aqui, documentos. Deixa eu achar o Gerber aqui onde eu coloquei. Acho que está aqui em documentos. Então, aqui. Então, zip, vou subir ele. Ele vai subir esse zip aí. E aí ele já vai trazer as dimensões corretas da placa. Inclusive, vou mostrar aqui um recurso bem interessante que eles disponibilizam no site, que é a visualização da placa, tá? Isso facilita bastante depois se você gerar o Gerber. Tem alguns programas que não tem esse visualizador, mas eu uso o KiCad, é praticamente a mesma coisa. Então você pode ver aqui, ó, o Gerber Viewer. Vou abrir ele aqui em outra janela. E aí você pode ver os layers, tá? Isso é bem interessante, ó. Você quer ver a placa aí com detalhes, os layers, se você fez tudo ok, o bottom, o top. Então fica bem bacana aqui para ver, tá? Você pode até escolher aqui
cor da placa, o acabamento, tá? Então fica muito legal. Isso aqui é um recurso bem interessante aí, mais visual, né? Então se sua ferramenta ela não dá esse recurso, você pode testar aqui. Beleza, então voltando aqui na cotação, nós vamos ver aqui, ele já trouxe, ele já carregou, então essa placa que ela tem dimensão de 100 por 50 milímetros. Eu vou fazer uma cotação aqui de 5, depois eu vou mudar para 10, tá? A característica aqui que eu quero a cor verde, tá? Então, essa aqui é a cor verde. O acabamento esse HASL, que para mim o acabamento que tem, ele é estanhado, tá? E aí a espessura do cobre de 1 onça, não tem acabamento com ouro, tal. O material esse FR4 que é o padrão. E aí, se eu quisesse um serviço de painel, eu poderia contratar, mas por enquanto não. Então, esse serviço de painel da JLPCB ele custa, tá? Mas isso você vai usar quando tiver um volume maior. Caso você tenha alguma necessidade especial, você pode deixar aqui a mensagem. E caso você também queira, né, sua placa SMD, você quer fazer o stencil, você pode escolher essa opção. No nosso caso, não vai precisar, porque a gente vai montar na mão. Beleza? Então tá aqui $2 para minha placa. Vai demorar aí 24 horas para ser feita, tá? Mas eu vou adicionar aqui, eu não quero 5, geralmente eu faço 10 peças, tá? E aí ele sobe para $5, mas é um preço muito bom, tá? $5, excelente. Características são as mesmas, vamos manter. Só um detalhe aqui em relação ao envio. Então a gente tem que configurar aqui qual país que vai ser enviado, tá? E eu vou colocar aqui, vou colocar aqui já em reais. Beleza. Então vamos ver se ele vai. Beleza, tá aqui, ó. Vai atualizar com previsão aí de envio. Vou escolher aqui. Eu geralmente escolho aí, quando estou com muita pressa, o DHL. Só que lembrando, quando você vem pela DHL, você tem que pagar todos os impostos na entrega. O EMS eu também geralmente não uso. E o que eu uso aqui, né, geralmente nos meus projetos que não necessita de tempo, né, precisar de entregar rápido ou testar rápido, eu faço aqui por essa opção de Registered Air Mail, tá, que é o frete mais barato, então R$31. E aí ele demora aqui, ele fala aqui de 15 a 20 dias, mas geralmente demora um mês para chegar aqui. Então eu venho aqui e aí eu posso adicionar o meu carrinho e fazer o pagamento. Então é isso. O pagamento eu faço via cartão de crédito, não há problema algum. Só tem ali, dependendo do cartão, né, o valor do EOF que você vai calcular, mas isso é de praxe aí, relacionado aí a... Deixa eu mudar aqui, acho que ele perdeu. Eu vou adicionar de novo a placa. Relacionado aí a conversão, né, esse taxa, esse imposto de transações financeiras, tá? Mas isso é normal. Então, eu vou adicionar o carrinho. Ó, ele mudou até o frete aqui, foi menor por causa do tamanho. Tá? Então, foi R$23. Então, tá aqui, ó. Então, ele deu um desconto. Foi para R$752, porque é o meu primeiro pedido, que é os $2. E depois ele vai adicionar no final aqui, quando eu fizer o checkout, ele vai adicionar o valor do frete. Então, é muito fácil aqui de comprar na JLPCB. Então, facilita bastante. Então, vamos voltar aqui. Então, eu não vou comprar isso aqui agora. Eu já fiz o pedido de mais placas do Badge, do Fransboy, né? E aí, o outro fabricante que eu costumo usar bastante também é a PCBWay, que tem aí também um custo muito bom. E aí também, né, ele vem nessa pegada de fazer prototipagem, tá? Então, se eu colocar lá, por exemplo, a mesma placa de 50 por 100, e aí escolher aqui 10 peças, tá? Mesmas características aqui, vou cotar, eles vai ter aí, beleza, acho que eu posso, tá, cotar aqui, as características eu posso escolher aqui para eles definirem o acabamento, para mim isso não importa muito, tá? E vou calcular, beleza, 24 horas de fabricação, que é o tempo mínimo deles. E se você quiser mais urgente, ainda dá para fazer mais rápido. Então vai o valor de $5. E aí aqui Brasil e a forma de envio, eu costumo usar aqui na PCBWay o ePacket, tá?
Então, EPECT aqui no valor de $11, tá? Então, o valor total aqui que eu vou pagar para esse pedido de 10 placas, né? 10 placas aqui na PCBWay mais o frete, $15. Então, um preço muito bom para você fazer prototipagem. Lógico, lembrando que esse envio ele demora aí até... Eu já peguei aqui mais de 30 dias, tá? Então, você não pode querer o projeto para a semana que vem, tá? Tem um acabamento ótimo, a placa chega aqui perfeitamente, o valor é muito bom. Você escolhendo o EPECT, você não paga imposto, tá? Você vai pagar imposto se você escolher DHL FedEx, que é aquele frete mais rápido, mas o EPECT você não paga imposto, mas tem todo esse inconveniente aí do tempo. Então você tem que, dependendo da sorte, pode chegar em 20 dias, mas é sempre bom considerar aí o tempo maior e ainda ter uns dias a mais aí, devido a parar aqui no Correios. Se bem que ultimamente não está parando muito. Mas é isso, então a PCBWay e a JLPCB fazem um serviço aí bem similar, né? E com um atendimento muito bom também. Se você quiser entrar em contato com eles, com dúvidas, eles te respondem. Então, é bem interessante essas fabricantes aí chineses. Beleza. Então, são dois fabricantes aí que vocês podem usar. Eu recomendo, eu já usei, inclusive tem aqui a caixinha da JLPCB, né, que já chegou bastante placas, cabe aqui dentro. E aqui também a da PCBWay, que veio aí para mim, os protótipos que eu já fiz. Tem mais outras caixinhas aqui, mas essas aí tem a marca deles só para mostrar. Então é isso. São exemplos aí de fabricantes que eu costumo usar na China. Se você quiser comparar, existem outros fabricantes, né? Eu já fiz em alguns outros, mas o serviço me atendeu muito bem aí da JLPCB e PCBWay, então ultimamente eu estou usando os dois. Mas, por exemplo, eu tenho esse site aqui, PCB Shopper, que eu posso comparar os valores aí com fabricantes chineses, né, geralmente. Acho que a maioria aqui é chinês. E aí vamos lá, colocar aqui 10 placas e vou fazer aí, né, características. Deixa eu ver aqui se eu já consigo colocar também para o Brasil. Pode até calcular já o frete. Vamos lá, Brasil. E o tempo aí de entrega, vou colocar o máximo aqui, 30 dias, beleza? E as características aqui, beleza, silkscreen. Eu tenho silkscreen no top, tá? Pode ser o acabamento mais barato, o valor mais barato da cor, layers 2, beleza. Então vamos lá, vou ver aqui os preços e vamos ver aí, ó. Esse aqui é um anúncio, tá? Então tem que tomar cuidado porque às vezes aparece o anúncio aqui em cima primeiro. Então aí você vai clicar pensando que é o mais barato, mas é um anúncio. Então, por exemplo, aqui, ó, a Electrol, que eu já fiz também, tem um acabamento sensacional também, muito bom. Então ele deu aqui, ela ficou em primeiro, talvez aí em relação até o valor do frete, né? E aí a JLPCB e tem outros aqui, a PCBWay está mais para baixo, tá? Então você pode fazer uma comparação, mas geralmente quando a gente começa a comprar de né, a gente homologa aquele fornecedor, a gente vai comprando com ele só caso ele pise na bola ou tem um preço muito melhor de outro concorrente que a gente troca. Mas é isso que acontece. Então só mais um site aqui para vocês compararem. Beleza? E aí, beleza. Essas empresas, eu trabalho aí com prototipagem, né? Então JLPCB e PCBWay. Prototipagem, geralmente eu peço lotes aí de 10 placas. Já cheguei a pedir lotes aí de 50 placas, né? Placas pequenas, como essa Franzinho Tine aqui, que é bem pequenininha. Quando você pede lotes maiores que 10, eles colocam um serviço para fazer o painel, tá? Então eles colocam um serviço de engenharia. Tem que tomar cuidado, dependendo do que você vai fazer, esse serviço pode impactar, mas não é nada muito caro. E é isso, eu trabalho geralmente com prototipagem, pequenos lotes com a China. Beleza, aí no Brasil, eu já trabalhei bastante com empresas aqui no Brasil. Então, empresas que eu tenho uma experiência muito bacana, né? Existem diversas empresas, até vou mostrar uma lista legal aqui para vocês. E essas empresas que eu geralmente trabalhei né, fazendo projetos industriais, né? Então, como a Grifos, né? Vou colocar aqui já a Grifos, é um fabricante nacional aí que tem uma excelente qualidade e trabalha-se bem profissional, tá?
Então são empresas bem interessantes. Ela aqui de Cotia. E aí você pode ligar, tem um atendimento bacana também em português. Então são uma empresa aí bem profissional do Brasil. E é bem legal aí que o acabamento deles são excelentes. E aí outra empresa também que eu já trabalhei, fiz projetos bem bacanas, a Micropress. Tá? Então a Micropress ela tem uma qualidade muito boa, tá? no projeto. Eu já fiz projetos aí de 4 layers com eles, foi muito bacana, placa, acabamento bem legal. Tá? Então, é uma empresa aí nacional que fornece aí serviço bem interessante. Aí, AlphaPress, Campinas também, já fiz placas com eles. Projetos aí bem legais também. Atendeu muito bem, tá? Então, projetos industriais, geralmente eu uso essas 3, tá? No projeto Franzeninho a gente teve a oportunidade de trabalhar com a Looktech. Então a Looktech é um fabricante. No nosso caso aí, a Franzeninho ela era uma placa simples, né? A Franzeninho do it yourself, onde ela era feita em face simples. Então a gente só precisava de um layer. Então a gente fez aí placas na Looktech. O preço foi bacana, eles teve um atendimento muito bom aí também. Então a gente conseguiu fazer placas aí. Para quem acompanhou o projeto Franzeninho, viu que os primeiros lotes foram feitos com a Looktech. Tá? Então, tem um serviço muito bom. E até o atendimento também é bem legal. Então, vale a pena o contato, dependendo do que você vai fazer. A minha experiência com eles são placas aí de face simples. Tá? Então, dupla face aí tem que ver as especificações, o atendimento lá. Dá uma ligada, conversa para ver o que eles conseguem. Né? São as especificações, limitações deles. E aí outra né, empresa que eu trabalhei também, e aí fiz projetos também para a área da indústria, principalmente na área de controladores, foi a Texei, que é uma empresa também aí nacional, de São Paulo aí que dá um atendimento bom. As placas que eu usei não eram placas muito com eles, né? Como eu já fiz com a Micropress e com a Grifos, não tinha assim complexidade, eram placas mais simples, mas a qualidade de entrega deles também foi muito boa. Tá? Então são opções que você tem aqui que eu uso, né? Lógico, você vai ligar, vai ver qual que é a melhor opção, prazo de entrega, valor, para você ver o que te atende melhor. Tá? E aí as da China, geralmente você vai conversar com o chinês lá em inglês, eles dão um atendimento muito bom, mas né, fica aquela dúvida, né, para quem vai comprar a primeira vez. Mas eu recomendo essas duas aí, que elas têm um atendimento muito bom, o envio também é muito bom, vem na caixinha bem lacrado, vem selada a plaquinha sem pegar umidade, então chega aqui bem feito. Então, aí eu deixo aqui, compartilho também com você uma planilha que a gente fez inicialmente. Foi uma iniciativa aí do Marcos Ribeiro, e a gente começou a popular aqui uma lista, né, de fornecedores de placas, né? Então tem aqui alguns fornecedores, até a gente coloca aqui o que é bom, o que é ruim, né? Tem uns comentários aqui que ajudam bastante. E também tanto aqui no exterior, no Brasil, tá? Tem aqui também. Talvez possa ser que algum telefone, algum contato não esteja atualizado, mas se caso acontecer, você pode editar também. Então essa planilha aqui ela é pública. Empresas de montagem e também de componentes, fornecedores de componente, que é um assunto que a gente vai conversar em um próximo vídeo. Beleza? Então é isso. Fica aí a dica onde eu compro as minhas PCBs. Aproveite aí. Se você tiver dúvidas, deixa um comentário aqui no vídeo e nós vamos compartilhando. Então tenho bastante projetos aí. Open Hardware que você quiser até testar, se você não tiver um projeto, você pode pegar o Gerber, mandar lá e fabricar, né? No caso a Franzeninho, que é um projeto com propósito educacional, você pode mandar fabricar um lote lá e testar para ver se como que é esse processo, tá? Então é bem bacana, beleza? Então é isso, agradeço demais aí sua audiência e nos vemos em um próximo vídeo. Até lá!